Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Vamos prosseguir a campanha A Quarta Dimensão, lendo as Escrituras Sagradas. É a sexta etapa, aí completará na sexta-feira que vem. Então agora segue a mensagem da Quarta Dimensão. Se você tem a Bíblia, a leitura vai ser feita no livro de Josué, no capítulo 10, a partir do verso 12. A leitura também será usada, Isaías 38, 8 também depois. Livro de Josué, capítulo 10, verso 12. O sol e a lua são paralisados no espaço. É o título aqui da tradução Jerusalém. Então vamos ler. Então Josué conversou com o Senhor Deus no dia em que o Senhor Deus deu os amorreus, os inimigos, na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas, o próprio Josué dizendo, em nome do Senhor Deus: Sol, detém no vale de Gibeon, e tu, lua, pare também no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo de Israel se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase 24 horas parado. E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor, assim, a voz de um simples homem, porque o Senhor pelejava e lutava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Podeis agora sentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então a campanha da Quarta Dimensão é a campanha que estamos fazendo para que todo cristão tenha a noção que nós podemos viver nessa terra, mas vivendo numa outra dimensão, que é a dimensão espiritual, ver o invisível, ver além do que as pessoas veem, perceber as coisas antes que elas ocorram. Então vai tomar uma decisão para viagem, fazer um negócio, ou o inimigo está criando uma cilada, ou o inimigo está retendo dinheiro, emprego. Então, se você aprender a viver ressurreto, entrar na quarta dimensão, você estará à frente do problema, à frente do inimigo, e tomará decisões sábias que não vai fracassar, porque muitas vezes tem caminho que parece bom e no final é caminho de abismo. Mas se você viver ressurreto, a vitória é sobrenatural. Então, ressurreto é a pessoa que aceitou Jesus e crê que ele já ressuscitou em Cristo e passa a viver os princípios da ressurreição. Isto faz entrar na quarta dimensão. E hoje é mais um princípio da quarta dimensão, relacionado ao profeta Isaías, que vamos falar lá no livro de Isaías, que vai ser uma parte hoje e o final na sexta que vem, mas hoje falando do líder Josué. Então veja bem que a Bíblia declara que Israel padecia uma perseguição de alguns inimigos ferozes, e um deles era a nação dos amorreus. O que eles faziam? Eles atacavam de forma minguada, ou eles atacavam de forma sorrateira, ou muitas vezes em pequenas situações para causar irritação, ou para causar prejuízos, e ficar atrasando Israel. Então atacava alguém, atacava uma família, ou queimava uma cabana de alguém, ou matava animais de uma tribo. Então aqueles amorreus, eles ficavam assim, perturbando Israel muito tempo, uma situação ruim. Então aquilo era uma estratégia do inimigo para a pessoa ficar nervoso, revoltado, agitado, ou ficar assim preocupado, porque eles podiam pensar, mas se eles atacarem uma família de noite, vai matar alguns, ou pôr fogo na cabana. Então os amorreus causavam era terror em Israel, situação mesmo conturbada. Mas um dia há uma batalha final e põe-se ponto final nessa batalha. Então é a mesma coisa hoje.
Você muitas vezes enfrenta uma luta com o filho, ou no casamento, ou muda de emprego várias vezes, ou muitas vezes a porta não abre, você quase está sendo chamado para a empresa e na hora de dar o aval final ocorre uma coisa. Então são coisas malignas para te irritar, para causar prejuízo, ou para você ficar triste, ou muitas vezes pensando que a luta não vai passar nunca. Mas quando você entra na quarta dimensão, você consegue desbaratar esse tipo de classe demoníaca que é apontado lá para a nação dos amorreus, que eram pessoas sanguinárias, pessoas que atacavam de surpresa e queriam minguar as forças de Israel ou causar irritabilidade ou terror, ou medo, ou pavor de noite. Então veja bem que chegou um dia que Deus ouve a oração de Josué, e Josué fala: ó Deus, não podemos mais aceitar esse ataque sorrateiro desta nação, é um ponto final hoje. Então Deus deu vitória através de Josué, começou a batalha. Só que os amorreus, eles tinham estratégias de esconder, eles tinham habilidade de esconder na floresta, de esconder nas montanhas, eles tinham habilidade de fazer túneis e esconder e ninguém achá-los. Era igual aquela guerra que teve lá no Vietnã, onde os Estados Unidos até perdeu, porque os vietnamitas faziam túneis no chão e não saíam, ficavam nos buracos e atacavam de noite. É uma estratégia que foi usada há pouco tempo, lá em 1957, lá na guerra do Vietnã. Os amorreus faziam isto, então ficava impertinente aquelas batalhas. Mas um dia Josué ora e falou: Deus, é ponto final para isso. Mas só que eles estavam fugindo, querendo aproveitar da tarde que já estava chegando para esconder nos buracos, nas florestas, para depois recompor força e atacar Israel de noite. Mas Deus deu a estratégia para Josué. Então Josué falou com Deus, e Josué falou: ó Deus, não permito escurecer, eu quero que o sol pare e fique o dia inteiro claro para os amorreus não fugir, porque estava lá o sol a pino, e no vale de Ajalon estava a lua, porque a lua pode aparecer de dia também, dependendo da fase da lua, e a lua reflete a luz solar. Então ele orou: ó Deus, vai parar o sol e a lua, até que extermine esse inimigo para eles não fugir, porque o significado de amorreus é nação sanguinária, terrorista, nação que se aproveita de situações para causar o dano em pequeno monte. É a tradução dessa nação. Mas um dia acabou, Deus usou Josué para arrasar essa nação, mas precisou ter luz 24 horas. E veja bem, então Josué, ele conseguiu orar para a lei gravitacional ser suprimida, que quem tem noção aí de física ou de até básica de geografia sabe que a Terra, ela tem o chamado movimento de rotação. 24 horas ela roda ao redor de si mesma, aí produz a noite e o dia. A Lua tem a fase lunar, lua cheia, lua minguante, quarta minguante e lua nova. Ela gira em torno dela e em torno do Sol, e vai mudando a sua posição ao Sol, e tem dia que ela chega a ficar lua nova, não vê ela mais, que ela está no lado oposto do Sol, mas a lua cheia está brilhando. Tudo isso são leis gravitacional. Então Josué ora, e a lei gravitacional, a lei do movimento planetário é suprimida. Veja bem que a Terra torna o centro do universo. O Sol, na realidade, fica brilhando, mas o que ocorreu foi que a rotação da Terra parou, e a Lua também não rodou no seu movimento ao redor da Terra. Então quase 24 horas ficou claro na Terra, não movimentou. Foi 23 horas e 45 minutos, mais ou menos, porque lá em Isaías, também o profeta Isaías orou, e o relógio de Acaz voltou 15 graus, você pode ler lá em Isaías 23, que é quase o mesmo milagre. Veja bem, Isaías, quando ora, e o rei Ezequias é curado, e ele pede uma prova. Então diz lá, que você pode ler em Isaías 38, 8,
e farei que a sombra dos graus, que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás, volte 15 graus atrás, e assim recuou, a sombra voltou. Então a Terra voltou 15 minutos. Antigamente o relógio era relógio de sol. Você pode fazer um relógio de sol na sua casa. Você faz um círculo no chão e põe uma varetinha no meio do círculo. Quando não tiver sombra, então aquele momento é meio-dia. Na hora que vai dando sombra, vai aparecer uma sombra, lá vai ser 1 hora, 2. Pelo menos quando tiver sol, se consegue perceber o relógio. Isso chama relógio de Acás. Então veja que Ezequias viu voltar 15 graus, completando com as 23 horas e 45 minutos que ficou no tempo de Josué. Então dá 24 horas que o tempo foi mudado. A lei que comanda o universo, o movimento gravitacional, o movimento de translação e rotação foi suprimido por homens que oraram para mudar a história e fazer maravilha. É a 4ª dimensão. Mas o que tem a ver isso conosco hoje? É justamente isto que está sendo pregado. Tem situação que tem que ocorrer o sobrenatural para resolver. Tem situação que vai ocorrer algo que não vai ocorrer de forma natural, vai ser o sobrenatural para resolver um problema empresarial, familiar, financeiro, ministerial, algo que não tem como resolver naturalmente, mas quem vive ressurreto vai ver o milagre acontecer, vai ver a solução ocorrer. E quando Deus vê alguém viver ressurreto, Deus suprime até a lei natural, até a lei do universo, até a lei gravitacional, que é a lei maior de todo o universo. E esses fenômenos que ocorreram, eles já foram comprovados pela ciência, só que a ciência não dá o braço a torcer. Quando a NASA estava fazendo as viagens para a Lua, através principalmente do programa Apolo 3 até o Apolo 11, que chegou na Lua, o que ocorreu? Eles tinham que fazer cálculo diferencial para saber aonde a Lua estaria para soltar o foguete aqui da Terra até chegar na Lua, a velocidade, o tempo e a hora que chegaria e aonde poderia aterrissar. Mas na hora que eles faziam o cálculo, ficava faltando um dia, porque eles pegavam os movimentos da Terra 10 anos antes, 20 anos antes, para saber aonde a Lua estaria. Mas na hora que eles fazem o cálculo para aquele ano, lá em 1969, que foi lá as viagens do Apolo, dava uma discrepância de um dia. E eles então não sabiam explicar porque a Terra era atrasada um dia em relação aos outros planetas, porque eles faziam cálculo em relação aos planetas. Então é um cálculo assim bem complexo, para quem tem alguma noção de cálculo, é o que se fez. Mas provaram que a Terra é atrasada um dia, então eles tiveram que atrasar 24 horas o cálculo para dar certa conta, para saber aonde a nave ia descer. Então veja bem, a única explicação está na Bíblia, que foi a oração de Josué e a oração do profeta Isaías. E mesmo assim tem pessoa incrédula, mesmo assim tem pessoa que não acredita em Deus, em Jesus, não aceita a palavra, não serve a Deus com alegria e está caminhando para o pecado, para a condenação. A própria ciência prova isso, mas alguns cientistas tentam falar, não, isso aí foi algo que ocorreu no universo, mas a Bíblia é a única que explica o que aconteceu. E por quê? Porque teve aqui na Terra pessoas que entraram na 4ª dimensão, andaram no mundo espiritual e puderam mexer até na lei natural. Então veja que Josué fez isto. Isaías também, Ezequias estava doente, ele falou, o que vai me dar de sinal que eu vou ser curado? Então Isaías falou, o relógio vai adiantar 15 graus, a sombra vai adiantar rápido. Ele falou, não, eu quero que então atrase. Então Isaías falou, então atrase 15 graus. E a sombra foi voltando. Ou seja, a Terra atrasou 24 horas certinho no mundo de todo o universo, através de homens que oraram. Mas quem são esses homens? O que ocorreu que eles puderam orar e a história mudou? O que ocorreu que eles puderam orar e a situação se reverteu? Então veja bem quem era Josué, quem era Isaías. Josué era um dos líderes de Israel,
dos 12 príncipes das famílias de Israel, a qual era um daqueles que andavam com Moisés. Onde Moisés ia, eles iam, como Josué e Calebe. Eles tinham família, mas eles preferiam estar aonde Moisés estava. Na unção, Moisés subia no monte, eles iam. Moisés ficava longe de casa, eles preferiam ficar lá em guarda, orando. Então eles andavam com os ungidos. E Josué era uma pessoa que, mesmo que viu inimigos, opressão, ele falava: animosamente possuamos o que é nosso. Em nenhum momento Josué desanimava. Vinha luta, vinha gigantes, o povo de Israel queria voltar para o Egito, mas ele falava: vamos animar, a vitória é nossa, vamos adiante. A geração de Josué não entrou em Canaã, só Josué e Calebe, e quem tinha 21 anos abaixo entrou, e Deus teve que esperar 40 anos para Josué e Calebe entrar com aquela outra geração, porque a geração dele morreu no deserto, por causa de desânimo, porque tudo desanimava Israel, era o calor, era o frio, era a falta de comida, era luta, tudo era motivo. Deus falava: é melhor ficar no Egito, é melhor voltar, esse Moisés não é líder nada. Mas Josué e Calebe falavam: animosamente possuamos o que é nosso. Então veja bem, Josué esperou 40 anos para entrar em Canaã. Em nenhum dia, mesmo demorando, ele desanimou. Por isso que Jesus falou: no mundo tereis aflição, tem bom ânimo, eu venci e vós vencereis. Então esse é um princípio da quarta dimensão. Quem vive ressurreto não desanima. Ah, mas eu já desanimei, eu queria até sair da igreja, não quero nem servir a Deus, a bênção está demorando. Sinal clássico de desânimo. Quanto mais você desanima, mais demora a entrar na quarta dimensão. Quanto mais você declara que luta, que labuta, o inimigo está forte, esse bispo não presta para nada, a igreja não presta, eu não aguento mais a luta. É o que Israel fez. Não pense que isso é novo, não pense que a pessoa xingar, blasfemar, rebeliar é algo novo. Não, isso aí ocorreu lá com Moisés, que era um homem mais manso da terra, um líder nato por Deus, e mesmo assim ele viu pessoas ruins, coração duro, desanimado, abatidos, querendo voltar para o Egito. Mas houve aqueles que não desanimaram, e um deles foi Josué e Calebe, e a geração de 21 anos abaixo, que esperaram animosamente. E então ocorreu que aquela nação dos amorreus atacava Israel, causava terror em muitas nações. Eles atacavam à espreita, pouco a pouco, para aterrorizar, para amedrontar. Eles atacavam na escuridão da noite para aterrorizar as pessoas. Muitas nações ficavam com medo até de dormir, aterrorizados pelos amorreus. Mas um dia Josué declara: é o ponto final dessa nação, é um ponto final desse terror, é um ponto final desta luta. Aí eles enfrentaram os amorreus, só que Josué já estava percebendo que eles já estavam querendo fugir, ou querer já esconder nos buracos, e já estava começando a anoitecer. Mas aí Deus ouve Josué, e Josué fala: o sol vai se deter, a lua vai parar, e vai ficar claro até acabar com o último amorreu. Veja bem, não precisou mudar a natureza para Deus abençoar. Se não tivesse ocorrido do sol ficar parado, ou a terra não girar, e a lua ficar parada, se escurecesse, os amorreus continuariam na mesma batalha sempre, no mesmo terror, na mesma situação de perseguir Israel, de atacar as crianças, os idosos, de atacar como terror de noite. Ficaria aquele clima sempre de terror, clima aterrorizado. É igual hoje, as pessoas estão tendo medo de sair de casa, medo de atravessar a rua. Tem muitos que vão fazer a campanha, alguns falam: não posso vir, tem que vir à tarde porque eu tenho medo de andar de ônibus, medo de atravessar a praça sério para Chico de noite. As pessoas estão aterrorizadas com tudo, mas o cristão tem que viver dessa maneira. O cristão tem que ficar preso, em vez do criminoso tem que ser preso. O diabo tem que ser derrotado, não o povo de Deus. Então o que está ocorrendo é falta mesmo da unção, do poder de Deus sobre a igreja, para vencer o mal, os inimigos, e até pessoas usadas por Satanás. Então por isso tem que ter pessoas na quarta dimensão, para desbaratar o poder dos infernos. Mas veja bem, que um dos princípios da quarta dimensão é o ânimo. Veja que Josué, ele foi aprovado 40 anos
até Canaã, mais 40 anos até entrar em Canaã. Num período de muitos anos, em nenhum dia Josué desanimou. Agora veja Isaías. Isaías era um príncipe rico em Israel, mas ele torna um profeta. Mas Isaías nunca desanimou do seu povo. Isaías pregava e profetizava. Você pode ler lá em Isaías, depois, que vai ser a sequência da outra mensagem, no capítulo 21, 22 a seguir, declara que Isaías não desanimava com o seu povo. Hoje em dia a pessoa, vou desanimar, não aguento mais essa luta, esse problema, não aguento mais esta igreja, não aguento mais servir a Deus. Quem faz isso vai perecer. Se Isaías tivesse desanimado Israel, Israel teria sido derrotado. Então veja bem que Isaías faz o seguinte: Deus manda ele ficar pelado 3 anos. Você não já leu? Quem já leu que Isaías andou nu em Israel? Alguém já leu? Só uma pessoa? Tem mais. Veja bem, ele chegou a fazer isso. Eu vou ficar nu e andar em Israel. Enquanto vocês não converter e não voltar para Deus, eu não vou pôr roupa. Por que Isaías fez isso? Ânimo de ver o povo salvo e servir a Deus, porque o povo estava desanimando, fazendo aliança com o inimigo. Aí Isaías falou: se vocês fizerem aliança com o inimigo, vocês vão ficar tudo nu e vai ser deportado para os impérios satânicos e a nação vai perecer. Mas como eu estou animado e amo Israel, eu vou ficar aqui nu, andando nas praças das ruas, até vocês converter. E o povo zombava, e o povo ria, e via o profeta pelado, via andando nu na rua, pensando que ele estava doido, neurótico, mas ele estava em ânimo, e ele fez isto. Aí um dia o povo falou: realmente, esse é um profeta de Deus, ele não está nem olhando para ele mesmo, ele se prontificou em ânimo, tirar as roupas para mostrar para nós que se nós não converter, nós é que vamos ficar igual ele, e ser deportado para o cativeiro. Ânimo. Hoje em dia qualquer coisa a pessoa já sai da igreja, já briga, já fica de mal e já dá as costas. Desânimo. Como que vai entrar na 4ª dimensão? Não vai. Então veja bem, todos nós temos que ser provado o ânimo. Jesus falou: tem bom ânimo, eu venci. Então ao longo do tempo, já fui traído, negado, abandonado, desprezado pela família, corrupção para todo lado, pessoas tentando corromper, ameaçar o ministério, decepção, todo lado vem coisas. Pessoas que cresceu conosco, de uma hora para outra sai. Vamos desanimar por causa disso? Vamos nos abater? Vamos ficar chorando? Não, vamos nos animar. Mas eu creio nas promessas, creio na vitória. Porque se desanimar todo mundo, aí não entra na 4ª dimensão. Então os amorreus são entidades demoníacas que vai atacando a família, atacando a igreja, atacando as pessoas para desanimar. Mas chega o dia que Deus fala: é um ponto final agora, é um ponto final para resolver essa pendência. Mas aí Deus quer saber o ânimo. E a pessoa animada, ele vem na igreja todo dia, ele ora, ele faz as campanhas, ele invoca a Deus, ele santifica, ele tem prazer na casa de Deus. Mesmo na luta, a pessoa está fervoroso. Creio que foi pregado na quarta-feira. A pessoa que é provado por Deus, ele passa por um deserto. Mas veja bem, quando a pessoa está no deserto, ele não tem nada, mas ele está fervoroso, dedicado. Mas quando a pessoa está num deserto, mas um deserto humano, ele se acomoda, ele fica ocioso, ele fica divertindo, ou ele fica gastando tempo com coisas efêmeras e passageiras da vida. Mas quem busca a Deus, mesmo que não tem nada, ele está orando, ralando e clamando a Deus, suplicando a Deus, e animado, e não duvida e nem fala: meu Deus, até quando vai ser esse problema? Nem menciona isso. Ele está todo dia fervoroso. Então o período de ânimo não é só uma semana, porque aí é muito fácil, a pessoa fica animada uma semana e Deus já vai aprová-lo. Veja, Josué foi 40 anos para entrar em Canaã, e ele entrou na 4ª dimensão, mudou até a lei natural, mudou leis gravitacional, lei que rege o universo, lei que rege planetas. Como que pode parar a rotação de um planeta e da Lua, e a sombra voltar 15 graus no tempo de Isaías? Somente pessoas que estão em ânimo com Deus. Então o ânimo é uma das armas mais poderosas
que alguém pode ter com a fé, viver ressurreto, para entrar na quarta dimensão. Mas no momento que desanima, se abate, ou reclama, ou quer retroagir, e já comentário ocioso, é derrota. Aí vai viver o natural mesmo, é viver arrastado. Aí os amorreus vai pintar e bordar, porque a classe dos amorreus é tormento, é terror, é amedrontar, é apavorar, é atacar aos pouquinhos para causar o dano. É todo dia aquelas questões em casa, é uma briguinha aqui, é uma gritaria ali, é ficar de mal ali, é o outro, é ficar revoltado, é um fim nas drogas, melhora um problema, vem outro, fica aquele ciclo vicioso, é ataque de amorreu. Mas se você entra na quarta dimensão, põe um ponto final nisso e repreende essa influência dos infernos. Isso é um princípio da quarta dimensão. Então hoje nós não vamos muito aprofundar sobre o livro do Reto, que é um livro que não está nas escrituras, mas ele existiu, onde relata essa passagem sobre a quarta dimensão. Então essa palavra do livro do Reto é uma revelação que Deus deu muito sobre a quarta dimensão, sobre a igreja gloriosa também. Mas o que nos interessa é o ânimo. Então, ao longo do tempo que eu prego a palavra, tudo contribuiu para desanimar. Se você tivesse aqui no meu lugar, eu creio que você já teria desanimado se não tivesse o ânimo em Deus. Por quê? Porque o que eu já passei de luta e labuta, de ataque, de ameaça, de rebelião, de distrato, de desprezo familiar, de confusão contrária, de ameaça de morte, de situação até de situação perturbada, de escândalo para todo lado. Falando, não quero nem servir a Deus mais, mas nunca cheguei a falar isso. Senhor, se tu deu a visão, vou à frente, nada vai impedir do milagre. Então vai chegando o momento que Deus vai vendo, realmente está animado. Aí começa a ver o invisível, começa a orar e muda até as leis, começa a orar e ordenar a palavra, e Deus dá a vitória. Veja, um homem comum, Deus mudou a lei que rege o universo, criada pelo próprio Deus. Deus podia falar, Josué, não tem jeito de eu parar a rotação da terra, vai afetar todo o sistema universal. Não, mas Deus fez com que parasse, e ficou parado mesmo. A própria ciência já descobriu que a Terra é 24 horas atrasada em relação a outros planetas. Então é um mundo que não quer crer, é um mundo que não quer aceitar Jesus, viver a palavra. Mas se você viver a palavra, a vitória é certa. Então o ânimo, ele vem andando com pessoas ungidas, com pessoas dedicadas, amando a casa de Deus, não comentando derrota, buscando ao Pai. Mas com quem você anda? Com pessoas ungidas. E não faça nada contrário à palavra, porque nem tudo que prega a palavra é ungido. Mas não está falando de Deus, está falando de Jesus, não está falando do Evangelho, Deus não está abençoando. Não, nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Filipenses 1,15. Uns pregariam o Evangelho por comércio, por contenda, por fingimento, por legalismo, por emulação, mas devemos pregar segundamente Cristo. Se não pregar o Evangelho segundamente Cristo, pode se contaminar com a pessoa, porque a pessoa pode estar pregando, mas misturado com sacrifício, com lei mosaica, ou prega por fingimento, ou muitas vezes por rebelião, e aquela síndrome satânica vai acompanhar. E aí não vai trazer ânimo, porque muitas vezes a pessoa cai, porque o líder caiu ao ver escândalo, e a pessoa fala, agora estou desanimado. Mas não desanima não, creia sempre na palavra. Se você ouvir a igreja gloriosa, você nunca cai. Por isso que desde que eu converti, já vi pastor cair, ministério acabar, tudo ocorrer. Mas por causa da ordem de Deus, nada desanima, ânimo todo dia. Então isso é uma prática diária para entrar na quarta dimensão. Não sei o tempo que você terá que manter ânimo, para provar o ânimo, mas esse é o princípio. Se você falar, meu Deus, me ajuda a não desanimar de nada, obedecer a ordem de Cristo, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu quero entrar na quarta dimensão, quero pôr um ponto final nesse problema que fica arrastando. É desemprego, é vício, é opressão, é confusão. Porque se você não entrar na quarta dimensão,
vai chegar um tempo que o casamento acaba, porque é tanta briguinha que vai surgindo, que o amor esfria. A pessoa fala, eu vou desistir desse filho, não aguento mais, é droga, é pecado, é miséria, já vendeu até meu sapato para as drogas, eu não tenho mais nem dinheiro em casa, eu não aguento mais essa família. A pessoa vai esgotando. Mas se você entrar na quarta dimensão, anula esses demônios. Então tem entidade que fica infernizando mesmo, para a pessoa desanimar. Mas no caso de Josué, os amorreus acabou mesmo, para sempre. Acabou aquele terror, acabou aquelas estratégias de querer entristecer Israel, amedrontar o povo de Deus. Mas precisava destruí-los. E estava escurecendo, então Josué fala, ó Deus, quero que fique claro até acabar com os amorreus, para eles não esconder. Então o sol brilhou 24 horas praticamente, a lua ficou brilhando também. Deu 23 horas e 45 minutos, mais 15 graus do relógio de Acás, a Terra atrasou 24 horas em relação aos outros planetas. Provado pela ciência humana, provado pela NASA. Se você ler isto sobre a NASA, é um livro que está aí nas livrarias, ele já é antigo, esse livro sobre as verdades da NASA. E quem trouxe isso à tona era um crente. O pai dele era pastor, ele virou engenheiro da NASA, foi ficando incrédulo, e então chegou nesse problema das 24 horas perdidas, e ninguém sabia explicar. Então ele lembrou da escola dominical que ele estudava, das pregações do pai dele, da igreja que ele congregava, da história que Josué orou, o sol parou no céu, que Isaías orou, o relógio voltou 15 graus. Aí ele voltou à conversão de novo, voltou a servir a Deus de novo, voltou a buscar a Deus de novo. Os incrédulos cientistas não creram, mas ele creu e serve a Deus até hoje. Então por que não crer nesse Deus eterno? Vamos viver a mensagem de Cristo para mudar a história, porque aqui na terra é passageiro, mas enquanto estiver aqui é para fazer a obra de Deus, e quem vive agradando a Deus reinará com ele na eternidade. Então essa é mais uma etapa, o que é a quarta dimensão. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Fique de pé, igreja, e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos, ó Deus, prosseguindo a campanha às 7 sextas-feiras, compreendendo o que é a quarta dimensão e recebendo esta unção da quarta dimensão, porque tem situação que temos que passar até sobre o mundo natural para prevalecer nesse mundo tenebroso. Ó Deus amado, tem situação que torna perturbadora, tem situação que torna esgotante, tem situação que torna conturbada, que torna sofrível, tem situação que torna desesperadora, tem situação que torna de calamidade. Mas, ó Pai, mas, ó Deus, todos quantos, Senhor, mantém o ânimo, entrarão na quarta dimensão, poderão orar, e Deus muda até a lei, Deus muda até a história, Deus muda até o diagnóstico médico, Deus muda até a situação familiar, Deus muda até a história de um país, quando Ele encontra fiéis que vivem ressurretos. E Tu levantou este ministério para ser igreja santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula, e que entram na quarta dimensão, que vivem ressurretos. Ó Deus, o que mais impede o Teu povo entrar no mundo do Espírito Santo, o que mais impede do povo de Deus ver do alto a baixo, é os comentários ociosos, é o desânimo, é falatório, é comentar o problema, é andar com pessoa queixosa, é andar com pessoa pesarosa e desanimada. Mas aqueles, ó Pai, que andam com ungido, que tem prazer na casa de Deus, aqueles, ó Pai, que tem prazer de Te servir, nunca perecerão. E vai chegar o dia que Deus ordena o ponto final em muitos problemas. Quando entra na quarta dimensão, os problemas que ficam aí perturbando, aterrorizando, são dissipados no poder de Deus, como ocorreu em Israel contra os amorreus, como ocorreu também no tempo do rei Ezequias, que estava sentenciado de morte,
mas ele não morreu. Deus deu mais 15 anos para ele, e a prova foi que o relógio voltou 15 graus. Senhor, Isaías também entrou na quarta dimensão, porque era um homem cheio de ânimo, ao ponto de andar nu por Israel, para que o povo se convertesse. Tamanho era o ânimo daquele homem, de pregar a palavra, de ver as pessoas salvas, de não se perder ninguém. Senhor, hoje, muitas vezes a pessoa desanima, sai da igreja, por qualquer coisa tão efêmera, tão banal, e a pessoa desanima, se abate, e por isso não tem o melhor de Deus. Senhor, mas tu levantaste esta obra para ser igreja gloriosa, santa, sem ruga, sem mácula. Opere como tu já abençoou a multidão que vieram à tarde. Opere neste culto agora, Pai, que todos tenham a unção da quarta dimensão, a unção do ânimo redobrado, que pode passar o que passar, que não se abate por nada, para entrar no mundo espiritual e pôr um ponto final nos amorreus. Confirma, Pai, abundante graça e vitória, a unção de prosperidade, de riqueza, de fartura, de gozo, de alegria, de conquista, de vida abundante. Senhor, que mais vidas venham congregar, envolver nesta obra, ter prazer de servir. Vida abundante a todos, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar, bendizer o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar, irmãos e irmãs. Preste atenção às revelações do Espírito Santo. Há 4 pessoas aqui em nosso meio que você tem encontrado uma dificuldade de uma situação financeira melhor, um emprego bom, você tem qualificação, ou porta se abrir para a abastança. Aí tem vários meses, tempos que nada melhora. Mas tome cuidado, o tempo da espera é como um deserto. Mas se a pessoa se acomodar a falar, eu vou ficar em casa então, vou fazer uma caminhada, vou fazer umas palavras cruzadas, vou ver televisão o dia inteiro, e não ora, não busca Deus, não clama, aí é acomodado, aí não é de maneira alguma deserto para o aperfeiçoamento. Então você tem que animar. Animar quer dizer liberar a palavra, crer na vitória, declarar a bênção, já agradecer o milagre. Ânimo, de toda maneira, ânimo mesmo. Ânimo é orar, jejuar, ler a palavra, ganhar alma, visitar as pessoas enfermas. Enfim, é o ânimo da obra de Deus, ao ponto que Isaías anda até nu pela cidade, ou por Israel, ânimo total para ver as pessoas salvas. Não quer dizer que você vai fará isso, que lá foi na ordem de Deus, mas foi um grande ânimo que veio nele. Como também a palavra declara sobre Josué, um grande ânimo que passou 40 anos e não desistiu. Então você que está tendo dificuldade financeira, opressão financeira, as portas não abrem, não desespere. Se é ataque de amorreu. Amorreu é entidade demoníaca que vai à frente para reter, para atrasar, para minguar, ou para falar com pessoas para não abrir portas para você, te atacando, te perturbando. Mas como que faz isso? Então tem momento que não adianta ninguém mais nem orar. Você pode ir em qualquer lugar que não vai adiantar, ainda corre risco de ser contaminado. Mas se você falar, meu Deus, eu quero ânimo, eu quero entrar na quarta dimensão, quero ver o que está ocorrendo, quero destruir esses amorreu, e é um ponto final nisso hoje, logo você vai ver vitória. Onde estão essas pessoas que estão notando essa situação, porta fechada, o desânimo querendo dominar, palavra de derrota, ou muitas vezes aquela sensação que está retroagindo? Mas não desista. Então você deve vir aqui à frente, porque o Espírito Santo vai te ajudar ao ânimo, como Josué. Animosamente possuamos o que é nosso, nada vai te desbaratar, nada vai te derrotar. Tenha ânimo, e o ânimo é você andar com pessoa ungida, ler a palavra na sua casa, evitar contaminar com esse mundo tenebroso, evitar murmúrio. Quanto mais você anda com pessoas ungidas, melhor é, como Josué. Assim a unção se mantém e o ânimo vai aumentar. Tome cuidado com quem anda. Eu posso te dizer um ditado: me diga com quem você anda, eu falarei quem você é. Se você me mostrar com quem você anda, eu posso dizer quem é você. Então, se você andar com pessoas ungidas, facilmente você será caracterizado como ungido. Mas se você anda com fofoqueiro, murmurador, pessoa queixosa, que aponta sua falha e só reclama da vida, você vai ser igual a eles, contamina. Mas se anda com ungidos,
a unção também ela se contamina, ela propaga para a pessoa. O Espírito Santo de Deus está revelando 6 pessoas aqui em nosso meio, que vocês têm tido problemas orgânicos, de dores localizadas no corpo, dor de cabeça, dor nas pernas, dor no peito, sono ruim, dores que muitas vezes dá no aparelho digestivo, pontadas no coração, enfim, são problemas que estão afligindo os nervos, e os nervos atingidos, eles descarregam algum órgão, aí começa a doer em alguma parte do corpo, aonde tiver mais concentrado o problema, é onde vai descarregar. Tem pessoa que dá úlcera, tem pessoa que dá problema na pele. Então você que está sentindo esse sintoma, você deve vir à frente. O Espírito Santo quer te ajudar a viver ressurreto. Viver ressurreto, ver o problema do alto a baixo, e não no nível do problema, é viver na 4ª dimensão. Aí você vai ver que a bênção já se concretiza em todas as áreas da sua vida. Então essas foram revelações que Deus concedeu.